Fala galerinha, tudo bem com você? Excelente semana, e essa semana é diferenciada, porque o tema é Que amigo sou eu? Esse tema, esse título, está na lição 8 da nossa apostila, na página 16, e ele é contado na Bíblia em vários trechos. O trecho que nós vamos usar está em Atos, capítulo 9, até o capítulo 16. Ele fala de amizades que edificam, amizades que nos fazem crescer na fé, amizades que nos empurram, nos ajudam a ser aperfeiçoados por Deus. Olha só, o livro de Provérbios, capítulo 18, verso 24, como aprendemos na lição passada, diz assim: um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Isso aconteceu nas viagens missionárias, nas aventuras que nós temos aprendido, principalmente dos capítulos 9 até 16 de Atos, quando a gente estuda a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo e seus amigos. Na primeira, Barnabé acompanha Paulo, mas veja que antes mesmo de ser um bom companheiro de viagem, Barnabé é usado por Deus no capítulo 9, verso 27 de Atos. Você lembra dessa passagem? Vamos visitar essa passagem, porque ela é muito rica, né? A Bíblia diz que Paulo havia se convertido. Paulo havia conhecido Jesus verdadeiramente. E nessa parte, nesse trecho da Bíblia, Paulo está em Jerusalém para conhecer os apóstolos, os demais apóstolos, né? Os primeiros. E a Bíblia diz: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Então, ele veio de Damasco e foi se juntar com os demais. Porém, todos o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo de Jesus. Óbvio, ele era perseguidor, era conhecido por ser um perseguidor voraz de cristãos. Mas o verso 27 diz: mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos discípulos, aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Ou seja, não foi Paulo que contou aos primeiros discípulos? Não foi Paulo que contou tudo o que tinha acontecido na sua conversão, mas foi Barnabé que pegou-o pela mão, como diz a palavra do Senhor, e contou tudo o que lhe havia acontecido. E foi embaixador de Paulo, foi intercessor nesta terra por Paulo, junto aos demais. E assim, toda aquela incredulidade acerca de Paulo foi caindo. E ele então começou a receber missões, começou a acompanhar os discípulos nas pregações, até começar a fazer as viagens. Olha que riqueza. A mesma coisa aconteceu nas prévias da segunda viagem. A Bíblia diz que os apóstolos, os primeiros discípulos, em Jerusalém, viram quanto que Barnabé e Paulo tinham avançado na primeira viagem e resolveram mandar ajuda. E mandaram então, a Bíblia diz no capítulo 15, né, que eles mandaram Silas e Judas para os ajudarem. Eles eram profetas e começaram a ajudar Paulo e Barnabé na cidade de Antioquia. Porque a incredulidade era muito grande, porque os judeus os perseguiam, os judeus viajavam para outras cidades, os judeus, muitos deles estavam espalhados em outras cidades e os perseguiam. E os
contaminavam aquele ambiente, causando confusão entre as pessoas, até atrapalhar a pregação do nome do Senhor Jesus nos lugares. Mas esses dois estavam ali para ajudar. E a Bíblia diz que, logo depois de terem ajudado, eles prepararam a segunda viagem, Paulo e Barnabé. E Silas, a Bíblia diz que Silas quis permanecer com eles nas viagens, né? Ele não voltou, tal como Judas, o outro cristão que foi ali para ajudar, não deixando-os sozinhos. Mas Silas quis permanecer. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 15 de Atos, no verso 32. 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram, ajudando Paulo e Barnabé. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. E a Bíblia diz um pouco mais à frente que Paulo escolheu Silas para fazer a segunda viagem, enquanto Barnabé seguiu para outro destino, com o mesmo desejo do coração, pregar a palavra do Senhor Jesus, os ensinos de Jesus, junto com João Marcos. Então veja, que coisa maravilhosa esse ensino para nós, porque ele nos mostra como é maravilhoso ter um amigo que participa das programações de Deus na nossa vida, que participa dos cultos, que participa das orações, que participa da nossa vida e gosta de orar conosco e por nós também, que nos ajuda a falar de Jesus para os incrédulos, que nos ajuda a pregar Jesus, a testemunhar as bênçãos, a graça de Jesus por nós, em nossa vida e por todos aqueles que Jesus já alcançou. Como é bom, como nos alegra andar junto com amigos da mesma fé e que estão com Jesus no coração, ardendo no coração, tal como nós. A Bíblia nos mostra nessas duas passagens, na primeira e na segunda viagem, mais para frente também, onde vamos aprender outras aventuras ricas. Mas até agora, até o nosso ensino atual, nessas duas viagens, nós fomos apresentados a grandes amizades que foram movidas por Jesus, que foram abastecidas pelo amor de Jesus, que os amigos tinham ali em comunhão e andavam em unanimidade. Como é bom ter esses amigos. E o que Jesus, diretamente, o que ele mesmo fala sobre amizade? Grave esse texto. Grave esse texto, criança. Ele está no livro de João, capítulo 15. E ele vem discorrendo sobre a amizade. Eu vou começar a falar a partir do verso 12 até o 16. Diz assim: O meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazem o que eu vos mando. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Amem uns aos outros. Então Jesus trata os amigos dando a vida por eles. Jesus trata os amigos com um alerta, principalmente no verso 14, um alerta. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu vos mando, porque eu dei a vida por vocês. E já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de meus amigos, porque vocês sabem para que
eu vim. Olha que coisa maravilhosa. Jesus muda um pouco o panorama, porque até então nós temos visto na primeira e na segunda viagens missionárias como que as amizades são poderosas, como são maravilhosas as amizades onde o objetivo comum é Jesus. Mas Jesus vem e alimenta e fortalece e enriquece ainda mais o significado da amizade. Porque ele diz que antes de buscarmos um amigo bom, um amigo com todas essas qualidades, todas essas características de fé em comum, para que possamos e para que devamos ser bons amigos. Ou seja, antes de buscarmos bons amigos, devemos ser bons amigos. Devemos nos colocar à disposição, devemos servir. Antes de pregar a palavra, devemos viver a palavra. Antes de pregar o ensino de Jesus, devemos testemunhar com a nossa vida o que Jesus significa para nós. É muito rico. É muito rico. E aí entra a pergunta, título da nossa lição de hoje, da nossa lição desta semana. Que amigo sou eu? Onde eu quero chegar? Como eu quero avançar? Como eu desejo crescer na fé, na firme fé em Jesus, para ser um bom amigo e para colher ótimas amizades em Jesus. Crianças, o desafio dessa semana é uma ilustração. Faça você uma ilustração. Pode ser um desenho, pode ser uma pintura, pode ser desenho com lápis de cor, giz de cera, canetinhas, ou pode ser até mesmo uma pintura com tinta guache ou tintas variadas, onde você vai ilustrar você mesmo, onde você vai ilustrar o seu melhor amigo nesta terra, pode ser seu primo, seu pai, enfim, o seu melhor amigo nesta terra. E você também vai ilustrar o seu melhor amigo em todos os tempos, o Senhor Jesus. Vocês três andando lado a lado, motivados pelo presente de Deus para nós, o nosso futuro garantido. Amém? A vida eterna, um reino de paz, alegria e justiça de Deus nas nossas vidas. Esse é o desafio. Traga a sua ilustração no próximo sábado e nós faremos então uma amostra, uma galeria virtual de todas as ilustrações que foram preparadas. Será uma grande oportunidade de enriquecermos o debate sobre amizades. Amém? Eu te espero no próximo sábado, às 15 horas. Fique com Deus, uma excelente semana.